Bom dia! Bom dia, Silvinha. Pati, bom dia. Prontas para os nossos 30 minutos de conexão? Vamos? Então vamos. Se acomodem em uma postura confortável. Vamos se organizando aqui. Muito bem. Então, vamos começar? Vamos começar? Deixa eu tirar aqui os comentários. Vai ficar mais fácil. Pronto. Vamos lá, então. Então, se acomode numa posição, numa postura confortável para a gente começar. Então, como eu falei ontem, esses 30 minutos de conexão virou um ritual nosso, tá? Um combinado nosso. Depois, a partir da semana que vem, que a gente não vai se encontrar de manhã aqui, né? Com exceção da segunda-feira, que eu vou dar um aulão. Você tem um compromisso de reservar 30 minutinhos, gente, você consegue, sabe? 30 minutinhos você consegue. Se for muito para você, 15, se for muito, 10. Nem que seja 5 minutinhos no seu dia para você se conectar, para você ter um momento onde o externo, né, o exterior não te afete tanto, tá? Então, o que a gente está buscando fazer aqui é um treinamento para a mente, é um treinamento para que a gente consiga lidar e viver melhor com as dificuldades da nossa vida, né? Então, meu professor mesmo diz, e eu gosto muito dessa frase, que é: a gente não consegue, não é possível construir o banheiro na hora da dor de barriga. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que, transpondo para a nossa realidade no yoga, a gente não consegue aprender a lidar com as dificuldades, com os desafios de uma hora para outra e na hora que o problema aconteceu, né? Então, como a gente não consegue aprender a lidar com uma situação na hora que ela acontece, a gente se prepara para ela, tá? Então, a gente se prepara para os momentos de desafio, para os sentimentos mais difíceis da gente digerir, né? E com isso a gente vai criando uma maturidade maior, tá? Então, na prática de asana, a gente treina a mente de estar presente, a gente treina o corpo, a gente treina a nossa sensibilização e estar na nossa companhia, tá?
percebendo os conteúdos mentais, percebendo tudo o que acontece. Ontem eu fiz um post, eu queria ter feito mais uns stories para poder complementar, mas acabou que eu não tive muito tempo para fazer isso. Mas ontem eu fiz um post muito interessante sobre conteúdos mentais. Eu sei que esses assuntos, quando eu coloco lá, não tem muita interação e nem nada, porque são assuntos mais densos e menos sexys, né? Vamos dizer assim, são assuntos que nem todo mundo se interessa. Mas eles ainda assim são importantes para a gente entender o que são conteúdos mentais, sabe? O que são tudo isso, todas essas coisas que acontecem na mente e o que elas querem dizer a meu respeito, por que é importante prestar atenção nisso e, prestando atenção nisso, o que eu faço com isso quando eu percebo os padrões de pensamento, porque eles se repetem, né? Os discursos mentais se repetem, o tipo de comportamento se repete. Você pode perceber que as pessoas que se aproximam da gente são pessoas que têm características parecidas ou que a gente acaba se colocando em situações muito parecidas, a gente vive situações muito repetidas na nossa vida, porque a gente está atraindo isso de alguma forma. E não é que é minha culpa por eu estar passando por uma situação X ou Y, mas a nossa responsabilidade é diferente. A gente vira a chave, sabe? Culpa tem um culpado e acabou. Agora, responsabilidade te dá o poder de resolver isso, te dá o poder de não fazer mais aquilo ou fazer diferente daquilo, tá? Então a gente tem a responsabilidade de olhar para essas coisas porque elas estão comunicando alguma coisa para nós, né? Essas situações que a gente se envolve, o tipo de pensamento repetitivo, o tipo de comportamento. E só nessa observação que a gente vai realmente conquistar e construir a maturidade, que eu sempre falo aqui. Maturidade também não é uma coisa muito sexy, né? Pra gente querer como uma vida mais feliz, uma vida melhor, mas só com a maturidade que quando vier uma situação desafiadora, a gente consegue olhar para ela com outro olhar, com um olhar não de você se afundar, não deixar afundar pelos sentimentos e pelas emoções, pelos pensamentos, mas olhando para aquilo de uma outra maneira, de um outro lugar, tá? E é essa maturidade que a gente vai construindo com o yoga, tá bom? Então é isso. Deu tempo já de quem tinha que chegar, chegou. Então vamos lá. Vamos começar hoje com um exercício de concentração na respiração, tá? Pra gente começar a se relacionar com a gente. Então, o asana é o momento onde a prática física do yoga é onde a gente se relaciona conosco. Então, traga uma mão em cima do seu peito e a outra mão lá na barriga, no abdômen, né? Um pouquinho acima do umbigo. E pode fechar os seus olhos por uns instantes. A sua coluna tá longa, neutra. Um fiozinho te puxa lá para cima e depois você relaxa um pouquinho os ombros. E agora se conecta com a tua respiração. O que é isso? Observa a tua respiração.
Lembra que o ar vai começar de cima para baixo na inspiração. E na expiração, o ar começa saindo de baixo para cima. Ou seja, na inspiração, o peito vai crescer primeiro e depois o abdômen, mas o abdômen sobe também no finalzinho da inspiração, para terminar de preencher a capacidade pulmonar. E na expiração, o abdômen vem um pouquinho para dentro e depois o ar vai saindo completamente de dentro do corpo. Sente os batimentos cardíacos, sente o calor do seu corpo. Muito bem, agora você pode descer as mãos de volta nas pernas, abrir os seus olhos. Quem esteve aqui ontem deve lembrar que a gente começou a fazer a prática com uma respiração específica que a gente chama de Ujjayi, que é a respiração concentrada lá na garganta, sem arranhar, sem machucar. É uma respiração macia que prolonga a respiração. Vamos fazer ela de novo? Então vamos começar experimentando ela de novo. Você pode começar com a boca aberta, mas depois você fecha e respira só pelo nariz, tá bom? Alonga a coluna, atenção lá na garganta, faz uma leve contração na glote, na região aqui da garganta. Inspira pela boca. E expira tentando embaçar um vidro imaginário na sua frente. Se você já pegou o movimento, pode fechar os seus lábios e respirar apenas pelo nariz, tentando fazer o mesmo som. O som vai ficar mais baixinho, mas você vai ouvir ele dentro da tua cabeça. E aí se assemelha bastante com o som do oceano. Por isso que algumas pessoas chamam de ocean breath, que é a respiração do oceano. Vamos lá? Então, fechou os lábios e repete. Ok. Se foi fácil para você, mantenha essa respiração ao longo da prática toda. Se foi difícil, mantenha a tua respiração natural, tá? Não tem problema. Então, vamos começar esticando as pernas lá para frente. Afasta um pouquinho o seu joelho, suas pernas. Apoia as mãos lá atrás e dá umas batidinhas de cima para baixo, soltando as pernas, ativando a circulação. Balança agora como se você estivesse dando tchau com seus pés. Deixa as pernas bem soltinhas. Muito bem. Agora você pode aproximar suas pernas e deixar elas levemente flexionadas. Quando você flexiona o joelho, olha o que acontece com a coluna.
Então, eu tô com a perna esticada. Quando eu flexiono um pouquinho, olha para minha coluna. A coluna dá uma estabilizada, tá? Então, se você não tem a flexibilidade ainda para manter as pernas esticadas e ficar com a coluna reta, flexiona um pouquinho, não tem problema não. É até melhor que você faça isso. Lembra que na prática de asanas, de posturas, e em qualquer sistema do yoga, você precisa reconhecer o seu estado, o seu ponto de partida. E reconhecer que flexionar o joelho pode ser melhor para mim é um grande passo de maturidade, né? De você reconhecer isso. Vamos lá. Então, mantendo o Ujjayi Pranayama, aquela respiração, você vai inspirar, levantando os seus braços até a linha das orelhas, lá em cima. Na expiração, você começa a descer, coluna vem reta até onde você puder. Para voltar, você vai inspirar, trazer os braços na linha das orelhas de novo. Quando os braços chegarem na linha das orelhas, a coluna acompanha, retinha. Expira lá para baixo, flexionando o tronco. E na inspiração, sobe braços, a coluna vai acompanhar. Continua no seu tempo, no tempo da sua respiração. Essa forma de praticar uma postura de yoga, a gente chama de Vinyasa Krama, que é você unir, conectar respiração ao movimento e ir entrando na postura gradualmente. Você não simplesmente entra na postura, você vai passo a passo, gradualmente. Krama é esse passo a passo. Então, a gente entra e sai da postura. Continua no seu tempo. Enquanto eu falo, você está praticando. E aí, você vai no seu tempo, no tempo da sua respiração, entrando e saindo no asana, conforme o tempo da sua respiração. E não direto, sabe? A gente respeita o passo a passo. Vamos mais uma vez? Relaxa agora os seus braços e gira os ombros lá para trás. Gira para frente. Ok. Agora, dobrou uma das pernas, traz sola do pé na parte interna da coxa oposta. Então, eu tô com a minha perna esquerda dobrada e o pé esquerdo em contato com a coxa direita. A outra perna direita tá bem esticada, você pode deixar ela bem esticada agora. Mesma coisa, a gente vai inspirar levantando os braços. E na expiração, flexiona o tronco na direção da perna que ficou esticada. Na inspiração, o braço começa subindo e traz o tronco junto. Expira para baixo, sem arredondar tanto a coluna. Ela vai ter uma curvatura natural. Mas não é para você tentar encostar a cabeça, sabe? Na perna. Mantenha a cabeça no prolongamento da sua coluna. E vai no seu tempo. Inspira subindo. Expira descendo. E volta. Finaliza, desce os braços. E para o outro lado. Vou ter que fazer na lateral porque tem uma gatinha aqui do meu lado. Beleza. Organiza, estica, dobrou a outra. E agora, coluna reta, inspira os braços lá para cima. Expira na direção da perna
que está esticada. Retorna na inspiração e continua no seu tempo. Mais uma última. E finaliza. Gira os ombros lá para trás de novo. E para frente. Ok. Passa suas pernas lá para trás. E a gente vai ficar em 4 apoios agora. A gente chama esse próximo movimento de postura gato e vaca, tá? Que é como se fosse um gato se espreguiçando e uma vaca. A gente vai inspirar, abrindo o peito, os isquios, os ossinhos do bumbum lá para cima também e o abdômen para baixo. A gente inspira enquanto faz esse movimento. E na expiração, arredonda, empurra o chão e arredonda a coluna, as escápulas lá para cima, como um gato se espreguiçando. Na inspiração, vem abrindo o peito mais uma vez, para frente e para cima. Afasta os ombros das orelhas. E na expiração, arredonda bem a coluna. Inspira, abre o peito. Empurra o chão, afasta os ombros das orelhas e expira. Arredonda a coluna, relaxa a cabeça. Mais uma vez. Coluna neutra. Pode sentar de novo. E agora a gente vai para uma postura desafiadora, tá? Que é a Navasana, postura do barco. Começa flexionando os seus joelhos, pernas paralelas. Agora você vai tirar os seus pés do chão, pode trazer as mãos aqui atrás das coxas. E vai deitar um pouquinho lá para trás. Você vai sair dos isquios e vai sentar com a parte de cima do bumbum, tá? Canelas paralelas ao chão. Se você conseguir, tira as mãos lá das pernas e mantém as pernas esticadas. Olha lá no dedão do pé, foco lá no dedão do pé. Mantenha o abdômen contraído. Cuidado para não arredondar as costas lá atrás. Alinha a tua coluna e mantém aqui um pouquinho. Se for muito para você, segura aqui nas pernas e fica. Aproveita que se você segurou para abrir um pouquinho mais o seu peito. Contrai o abdômen e respira. Voltando, apoia os pés, abraça as coxas e relaxa. Desenrola a coluna. Então, você vai desenrolando, desenrolando e subiu.
Vamos deitar agora, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Tem uma gatinha aqui que está se apossando do meu tapete. Vamos deitar agora. Presta atenção, porque tem alguns... Eu vou conectar alguns movimentos, tá? Então, como que eu vou fazer? Ó, flexiona o joelho. Mantém as pernas paralelas. Licença, filha. Licença, meu amor. Agora você vai inspirar. Levantou o braço. Expira, traz as pernas na sua direção. Inspira, subiu perna. E vai voltar. Expira, dobrou o joelho. Inspira, desceu a perna. Expira, voltou as mãos. Vamos junto. Inspira, os braços lá para trás. Expira, traz as pernas. Inspira, subiu o pé. E volta. Expira. Inspira, apoia o pé. Expira, desceu o braço. Vamos fazer mais 2 vezes essa sequência. Inspira, braço. Expira, perna. Inspira, o pé lá para cima. Volta, expira. Inspira. Expira. Mais uma vez. Inspira. Expira. Inspira. E volta. Muito bem. Cruza agora a perna direita sobre a perna esquerda, formando mais ou menos um 4. O joelho vai abrir, né, para a lateral. Tira o pé esquerdo do chão. Vai formar um espaço aqui nas suas coxas. Coloca a mão direita nesse buraco. Você pode agarrar a outra mão, a mão esquerda, atrás da coxa ou lá na canela. O que ficar melhor para você. Puxa um pouquinho, você vai sentir na virilha. E troca o lado. Desfaz a postura, apoia os pés no chão. Se você tem espaço, estica suas pernas lá para frente. Se dói a lombar ou se você não tiver espaço, mantenha os joelhos dobrados e
apoia um joelho no outro, tá? Deixa eles apoiados para você conseguir relaxar. Relaxa os ombros, organiza os ombros, as escápulas, palmas das mãos voltadas para cima. Fecha os olhos. Agora respira normalmente. Acalma a respiração. Acalma o coração. Solta o peso do corpo. Devagarzinho, começa a trazer a consciência de volta para o corpo. Movimenta os dedinhos das mãos, dos pés. Inspirando, espreguiça os braços lá para trás, alonga tudo. E solta o ar. Abraça os joelhos. Balança de um lado para o outro. E vira de lado. E com a ajuda da mão, volta a se sentar. Mantenha os olhos fechados por enquanto. Observa os efeitos da tua prática. Atenção à respiração. Agora você vai contar as suas respirações. Você vai inspirar e contar mentalmente 1. Expirar contando 2. Inspira, conta 3. Expira 4. Até chegar no número 10. Quando chegar no 10, volta para o número 1. Se você se perdeu, volta para o número 1 e recomeça a contagem, tá? Então, eu quero que você preste atenção só nessas contagens, na sua respiração. Mentalmente, você vai contar as suas respirações. Se a mente se distrair, você volta para a sua contagem, sem julgamento, sem expectativas, de coração aberto, experimentando a técnica, esse exercício.
Encerra as contagens. Observa a mente. Percebe o fluxo de pensamentos. E devagarzinho vai despertando. Aos pouquinhos pode abrir os seus olhos. E encerramos mais uma prática, mais um encontro de 30 minutos de conexão, tá? Então, quem quiser falar alguma coisa, quem quiser compartilhar, fica à vontade para compartilhar aqui com a gente. Se você quiser falar, eu quero saber como é que tá o fluxo de pensamentos, se você percebe alguma mudança mental mesmo, de antes da prática para depois da prática, tá bom? Então fiquem bem à vontade para a gente bater esse papo breve aqui. A Isabel falou, amei, foi muito especial. Essa noite cheguei a sonhar que estava praticando yoga, que legal. É interessante, né, como que as coisas vão acontecendo. A Paty falou mais equilíbrio da mente, organização das ideias. O que acontece, né? Coloquei uma música aqui, mas tá me atrapalhando. Peraí, deixa eu tirar. O que acontece? A mente, quando ela vai se relacionar com o mundo, ela se relaciona a partir das próprias marcas, né? Dos conteúdos mentais, daquilo que ela traz de história. E o que acontece é que existem muitos hábitos. A gente chama no yoga de samskaras. E a gente se relaciona com o mundo a partir desses samskaras. Não tem problema. O problema, na realidade, é que a gente não escolhe, a gente acaba não escolhendo que tipo de atitude a gente vai tomar, como que a gente vai responder às diversas circunstâncias, tá? Porque isso está automatizado. Quando a gente começa a ter uma prática mais de interiorização, a gente dá tempo para a mente, a gente dá um espaço para ela, um tempo, para que quando eu vá me relacionar com o mundo, comigo, refletir alguma coisa, eu saia daquele automático. Então existe uma quebra ali naquele hábito, e em vez de eu repetir uma coisa, eu vou pensar a respeito, eu vou refletir a respeito para escolher qual que é a atitude, né, a mais adequada ali naquele momento. Entendeu? Então, por isso que a gente começa a ganhar liberdade, por isso que yoga traz liberdade, por isso que a gente toma as rédeas da nossa vida, porque a gente sai dos automatismos, das repetições, das reações, e a gente passa a escolher, né? O que eu quero falar aqui? Como que eu quero me comportar aqui, né? Qual resposta merece essa situação? E não só pensar só depois que você fez. Quantas vezes a gente dá uma resposta e fica, putz, grila, não devia ter falado, ou não devia ter feito, ou devia ter pensado melhor. E essa prática, né, a prática do yoga, o sistema de yoga, dá esse tempo pra gente. Ensina a gente a refletir antes de tomar uma atitude, né? E não depois. Depois é bom refletir, porque a gente vai se preparando para quando essa situação repetir,
porque elas se repetem, mas a gente vai ganhando essa autonomia e essa autenticidade, porque a gente vai se conectando mais com quem a gente é lá dentro, né? E não com o ego, não com o nosso exterior, com aquilo que é mais de personalidade e tal. Deixa eu ler vocês aqui. Silvinha falou, estava precisando dessas organizações. Fernanda falou, me sinto mais focada. Beleza. Então é isso, meninas. Ingrid chegou só agora, né, querida? Mas a Ingrid é minha aluna, então você já tem a tua prática para fazer em casa, né? Silvinha falou, a cada prática me sinto muito mais leve e conectada. É isso aí. E é isso, e isso é um bom sinal. Isso é um sinal de que a prática está sendo boa para você. Se depois da prática a gente sai mais perturbada, né? Mais agitada, ou alguma coisa que já estava complicado se agrava, é porque a prática não estava adequada para você. Então, se você está se sentindo assim, não tem problema, Ingrid, não precisa se desculpar, tá tudo certo. Então é isso, a prática de yoga dá isso para dar essa possibilidade pra gente, tá? Mas precisa ser uma prática bem, como se diz, uma prática com um contexto e com o seu contexto, tá? Uma prática não necessariamente vai servir para todo mundo. Então a gente está dando sorte aqui que a prática está sendo boa para vocês. Mas é isso, tá? Uma prática de asana não vai ser boa para todo mundo. A gente tem que olhar, tá? O que eu tô fazendo aqui é muito simples, então muito difícil também não abarcar vocês. Mas enfim, só para bater na tecla da observação individual, beleza? Então, queridas, vamos encerrando por aqui, que eu sei que vocês trabalham, né? Que vocês têm outras coisas para fazer. Então, vamos encerrando hoje. Amanhã a gente tá aqui de novo. Quero fazer um convite para você. Na segunda-feira, às 7h07, eu vou fazer um aulão gratuito aqui no Instagram, aqui na live, sobre os 8 passos do caminho do yoga. Eu vou falar sobre o Ashtanga Yoga, que são os 8 membros do yoga, tá? Do caminho de yoga. Vai ser uma aula muito legal. Eu nunca dei essa aula aqui no Instagram. Então, vai ser uma aula realmente inédita. Essa aula a gente aprofunda no curso. E no final dessa aula, eu vou abrir para pré-inscrição para o meu curso de aprofundamento, que é o Néctar do Yoga. O que é o Néctar do Yoga? O Néctar do Yoga é um curso que eu te ensino a ser uma praticante de yoga. Eu não vou te formar professora, nem instrutora. Não é esse o intuito. Existem infinitos cursos de formação de professor por aí. Só que poucos cursos ensinam a gente a ser praticantes. A maioria ensina como que você vai ensinar o outro. Mas poucos ensinam como que eu posso trazer o yoga para minha vida, como que eu posso olhar para mim e adaptar o yoga para mim. Então esse curso é um curso para formar praticantes e pensadoras do yoga. Eu vou te ensinar a pensar o yoga, refletir, questionar o yoga. Então, tudo isso que a gente faz aqui, que eu comecei na semana passada, a nossa conversa, né, no Yoga com Chá, a gente aprofunda muito, vai ter várias sessões de mentoria em grupo. O que é isso? Vão ser sessões onde eu vou olhar para você, você vai me dizer qual que é a tua situação de vida e a gente vai conversar a respeito disso. Vocês vão trazer as dúvidas pessoais de vocês e a gente vai conversar em grupo, tá? Então vai ter outras coisas, eu estou preparando alguns bônus, vai ter um workshop também para super adiantando para vocês, dando um super spoiler aqui, tá? Mas adiantando, vai ter um workshop que eu não sei ainda o tempo, mas eu pretendo fazer no final de semana, tudo online, viu? Um workshop para te ensinar a montar uma prática de yoga para você, né? Para você ter autonomia de escolher as posturas que estão mais sintonizadas, mais adequadas para a tua condição atual. Olhar para você, perceber a condição da sua mente, perceber a condição física, perceber a condição respiratória e adaptar uma prática para você, tá?
Então, essa é a minha proposta do Néctar do Yoga, é a essência do yoga para você, tá? Então, na segunda-feira eu vou dar esse aulão e na sequência eu abro para pré-inscrição não, uma pré-venda, né? Uma venda com, porque agora eu esqueci o nome, agora eu tô bem na minha mente mesmo. É uma pré-venda com o valor do ano passado, então vai ter um super descontão, porque eu tive que aumentar o valor esse ano, tá? Então, como eu sei que algumas pessoas já se interessaram, eu vou fazer isso, beleza? Então, na segunda-feira vocês vão ter um preço especial de pré-venda, tá? Que eu vou falar na segunda-feira, mas não se preocupem, não é um valor absurdo, tá? Meu intuito não é esse. E vai ter condição de pagamento, dá para dividir, dá para pagar, enfim, a gente conversa, tá bom? Então é isso. Um beijo. E a gente se vê amanhã às 7h07 para nossa prática de 30 minutos de conexão, tá bom? Então eu espero que vocês tenham um dia muito bom. Se cuidem, se alimentem, usem máscara, lavem as mãos. Tá bom? Um beijo. Até amanhã.